Salmo 23, vamos ler. Hoje nós chegamos no 5º versículo, hein? Então nós vamos ler 1, 2, 3, 4 e 5. Próximo domingo chegamos no versículo de número 6 e encerramos o Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó meu bondoso Deus, este é o momento em que rogamos a Ti, para que nos ajude, ó Deus, a que a instrução do alto venha sobre nós, a que o Teu Santo Espírito esteja com plena liberdade de falar aos corações dos presentes. Queremos hoje aprender mais de Ti. Usa-nos para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, semana passada nós chegamos no versículo de número 4. Lembra? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E eu passei para vocês algumas verdades que esse versículo 4 traz para nossas vidas. Diz para vocês que podemos vencer o medo e o temor, porque esse é um versículo que nos confronta com medo. É aterrorizante passar por vale da sombra da morte. E a primeira conclusão que nós tomamos para nossas vidas, olhando para o versículo 4, é que você e eu não podemos ignorar, irmãos. Por mais que sejamos ovelhas do bom pastor Jesus Cristo, não podemos ignorar o fato de que enfrentaremos situações extremas em nossas vidas. O falso evangelho da prosperidade, o falso evangelho da saúde a todo custo e que qualquer tipo de enfermidade faz parte de um castigo de Deus sobre nossas vidas, é sinal que você está em pecado. Isso é falso, porque Cristo disse: no mundo tereis aflições. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar e a passar por situações extremas. Vale da sombra da morte. Mas eu disse para vocês que mesmo não ignorando o fato de que podemos enfrentar situações extremas, nós não podemos o quê? Desistir. Não podemos desistir. Porque o versículo diz, ainda que. Ele nos leva a uma reflexão de ainda que eu passe e enfrente essas situações extremas, eu não vou desistir. Sabe por que eu não vou desistir? Porque tu estás comigo, amém ou não? Ele está conosco. A presença do bom pastor é a certeza de que não estaremos sós quando nós enfrentarmos ou passarmos por essas situações extremas. Você mesmo pode estar passando e enfrentando uma. Eu já passei por muitas em minha vida, mas é bom saber que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado e bendito seja o Senhor. A promessa de Jesus para você e para mim é que quando somos ovelhas do bom pastor, e para sermos ovelhas já sabemos, o Senhor tem um rebanho, e Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Tens tu sido um seguidor do bom pastor Jesus Cristo? Porque muitos querem ser ovelhas do bom pastor, mas não estão dispostos a segui-lo. Não têm a disposição de obedecê-lo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, esse sim, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Tens tu sido uma ovelha prudente e obediente ao bom pastor? O bom pastor tem um rebanho
E esse rebanho é composto por ovelhas que o conhecem. Espero que você faça parte desse rebanho. Porque hoje o versículo de número 5 traz para nós promessas maravilhosas. Está preparado? Quer ouvir o que Deus tem para nós hoje? Nós chegamos até o versículo 4 semana passada e a impressão que eu tenho, o que Deus fala ao meu coração, é que parece que até o versículo 4, o bom pastor Jesus Cristo, do Salmo 23, está falando de situações passadas do lado de fora do aprisco, do lado de fora do redil, do lado de fora do curral. Porque você sabe muito bem, a parábola nos diz, a parábola do bom pastor, que o bom pastor reúne as suas ovelhas no seu redil, ele reúne as suas ovelhas no seu curral, no seu aprisco. Ele as conta, ele confere, todas aqui estão, quando ele percebe que havia uma que havia escapado. E o bom pastor vai em busca dessa que havia escapado. Então a impressão que eu tenho, olhando para o versículo 1 a 4, é que o Senhor está nos falando de situações fora do redil, fora do aprisco. Nota, é o pastor saindo com as suas ovelhas em busca de pastos, onde elas pudessem se alimentar. É o pastor buscando os rios onde há águas tranquilas, para que as ovelhas pudessem matar e saciar a sua necessidade de água. É o pastor os levando por caminhos de justiça, mas é o pastor em busca das pastagens e muitas vezes das águas, tendo que passar com as suas ovelhas por caminhos de sombra da morte. A impressão que eu tenho olhando para os 4 primeiros versículos é da relação com o pastor fora do redil. É com a situação que nós enfrentamos aí fora, no mundo. Mas no versículo de número 5, parece que há uma mudança. Nota que parece que agora o pastor está falando com as ovelhas, não do lado de fora do aprisco, mas do lado de dentro. Eu me recordo quando Deus me deu a bênção de conhecer aqueles campos dos pastores em Belém. Eu sempre tinha na minha mente aquela imagem do gramadinho e da cerquinha, onde o pastor trazia as ovelhas para dentro da cerquinha. É assim que a gente sempre vê nas gravuras infantis. Mas lá eu aprendi que o aprisco, o curral, o redil das ovelhas é dentro de cavernas. O pastor recolhe aquelas ovelhas e as coloca dentro da caverna. Só tem uma entrada. E ali onde o pastor se transforma também na porta. Quando Jesus diz, eu sou a porta, e aquele que quiser se salvar tem que entrar por mim. É a porta, só uma porta no curral. E o pastor se colocava naquela porta para proteger, impedir que os inimigos, que os predadores adentrassem ao curral. Então, ao mesmo tempo, o pastor era o pastor, mas o pastor também era o protetor na forma da porta. É ali onde ele se deitava, é ali onde ele ficava. E se o lobo quisesse entrar, teria que passar por cima do pastor. A imagem que eu tenho olhando para esse texto do versículo 5, nota, preparas uma mesa perante mim. Onde está essa mesa preparada? No curral. Onde está essa mesa preparada? É dentro do aprisco. Onde é que essa mesa está preparada? Se não dentro do redil. Hoje eu vejo e quero te levar nessa viagem comigo, a entrar com o bom pastor no aprisco. A entrar com ele ali no local de proteção. Já viajamos pelas campinas verdejantes, já passamos pelas águas, já passamos por caminhos, já passamos até por caminho de sombra na morte. Mas agora o bom pastor está fazendo para ti um convite. Vem comigo. Entra aqui no aprisco. Aceite o convite do bom pastor. Porque hoje a primeira grande lição que eu quero te passar é que quando você está disposto
aceitar o convite do bom pastor e estar em comunhão com ele, estar no aprisco com ele, porque não adianta querer ser ovelha do bom pastor desgarrada, não adianta querer ser ovelha seguindo o teu próprio caminho, não adianta dizer e querer ser ovelha fora do aprisco. Eu rejeito qualquer tipo de pensamento que ovelha pode estar fora da comunhão, de que ovelha pode estar fora do rebanho, de que ovelha pode servir a Cristo desigrejado, fora da comunhão. Esse é o pensamento que querem inculcar na tua cabeça. Seja ovelha onde quer que você esteja. Ovelha precisa estar no rebanho, ovelha precisa estar em comunhão, amém ou não? O Senhor está te convidando hoje, porque se você estiver disposto a estar em comunhão, a estar com Ele no redil, a estar com Ele reunido, estar com o rebanho, você vai viver e passar para um nível de relacionamento mais profundo, onde você vai ver que o bom pastor não é só o seu bom pastor, mas ele é o teu amigo. E esse bom pastor disse: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Anota aí, eu sei que você gosta de anotar. E um dia eu quero ver esse caderno do Douglas, hein? Esse caderno do Douglas um dia vai ser editado, vai virar um livro. Porque o caderno tem todas as anotações. Tem uma biblioteca aí à disposição da Paula, não é, Paula? Ele deixa você tocar nos cadernos dele, pelo menos? Olhe lá, né? Não se sente muito segura, não, nem se aproximar. Mas, primeiro ponto da nossa mensagem. Na presença do bom pastor, na presença do bom pastor. E como é que eu faço para estar na presença do bom pastor? É estando no aprisco com ele. É estando disposto a fazer parte do seu rebanho. É estar disposto a, depois daqueles dias de passar pelas campinas, passar pelas águas, passar pelo vale de sombra da morte, estar disposto agora a se acalmar e a sentar-se com o seu mestre, a sentar-se com o seu pastor. Por isso que na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão e encontramos provisão. Primeira grande verdade é que quando estamos dispostos a viver esse relacionamento mais íntimo com o bom pastor, a entrar no aprisco, a fazer parte do seu rebanho, na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão e encontramos provisão. Olha o que diz o versículo 5 na sua primeira parte: preparas uma mesa perante mim. Essa mesa não está lá fora, essa mesa está aqui. E o Senhor está disposto a preparar mesa para você e para mim. E quando a gente olha para a mesa, minha esposa está aí. Minha esposa ama fazer mesa posta. E vocês sabem disso, né? Quem segue ela lá no Insta sempre vê. Tudo é motivo para fazer uma mesa posta. O que é mesa posta? É quando você dispõe na mesa os talheres, o seu joguinho americano, você coloca ali a xícara, você coloca ali a taça, você prepara tudo. E uma mesa posta não é simplesmente um momento de você, quem sabe, estar dizendo o quão bom gosto você tem. Mas a mesa posta, na realidade, é um momento de demonstração de carinho, de afeto, de gentileza. Eu já arrisquei fazer umas mesas postas, mas vocês sabem a tragédia, né? Eu coloquei uma caneca que estava ali com a beirinha trincada. Falei, o que eu vou fazer? O que eu ponho aqui para tentar embelezar? Mas, na realidade, a beleza não está nos utensílios ali colocados, mas na gentileza, no amor e no carinho. A mesa é um local onde desfrutamos de comunhão. Não é qualquer pessoa que você convida para se assentar na tua mesa e na tua casa. Mesa é um local onde nós nos reunimos com pessoas íntimas. Foi tão gostoso ontem estarmos reunidos na casa do nosso irmão Cleiton, desfrutando de comunhão, irmãos conversando uns com os outros, estreitando esses laços. E aí um chegou e arriscou e falou, quem é aquele irmão ali? Eu não conheço.
mas foi um momento de se aproximar e conhecer. Porque mesa é isso. Cristo, enquanto passou nessa terra, amava estar assentado à mesa. Eu posso citar para vocês diversos exemplos. Jesus comia com seus discípulos e comeu, inclusive, a última refeição com eles antes da sua morte. Mas a primeira refeição feita por Jesus depois da sua ressurreição foi com quem? Com seus discípulos. Quando o próprio Senhor Jesus fritou, assou o peixe, e os discípulos que estavam ali com Jesus, tristes, pensando na tragédia que fora a morte do seu mestre, nem haviam percebido que era o próprio Salvador quem estava com eles. Mas quando Cristo pegou o pão e o partiu, eles reconheceram, esse jeito de partir o pão é de Jesus. Mesa é local de comunhão, mesa é local de gentileza. É o local onde a gente consegue, nesse mundo conturbado, obter da pessoa que nós amamos o que de mais precioso tem faltado nesses dias, que é um pouco do tempo. Às vezes a gente está dentro da própria casa, estamos isolados e divididos pelo celular, pela TV, pelo jogo da Copa. Mas muitas vezes quando nos assentamos à mesa, parece que é o único e raro momento em que nós podemos desfrutar de comunhão. Irmãos, olhar para a mesa me faz lembrar disso. A Bíblia trata a mesa como lugar de comunhão. Jesus não somente se assentava à mesa com seus discípulos, mas Jesus comeu na casa de Simão. E foi lá na casa de Simão, onde Jesus repreende Simão, dizendo: Simão, eu aqui entrei, você não me deu água para lavar os meus pés? Você nem sequer ungiu a minha cabeça e nem tampouco me saudou com um ósculo santo. Mas essa a quem você está criticando, desde o momento em que eu entrei, não cessou de regar os meus pés com as suas lágrimas. E não me saudou com um ósculo no rosto, mas me saudou com um ósculo nos meus pés. Está te faltando, Simão, hospitalidade. Está te faltando, Simão, comunhão. Mas Jesus não somente comia com seus discípulos, comeu na casa de Simão, mas amava passar por Betânia e comer na casa de Lázaro e de seus irmãos. Ou mais especificamente, suas irmãs. Jesus hoje quer comer contigo. Jesus hoje quer cear com você. Jesus está te convidando, entra no meu aprisco, vem para a comunhão comigo, torne-se minha ovelha, eu quero preparar uma mesa para você. Você imagina, eu quando chego em casa e vejo uma mesa posta, preparada pela minha esposa, que alegria que a gente sente. Mas você já pensou em uma mesa posta, preparada pelo bom pastor Jesus? Será que vai faltar alguma coisa nessa mesa? Será que vai faltar carinho nessa mesa? Será que vai faltar o que nessa mesa? Ele está dizendo: preparas uma mesa perante mim. O bom pastor não somente comia com os discípulos, comia na casa de Simão, comia na casa de Lázaro, mas também comeu na casa de Zaqueu. E quando Jesus gastou aquele seu tempinho, dispôs daquele tempo para estar na casa de Zaqueu, vocês se lembram qual foi a frase dita por ele? Hoje entrou salvação nessa casa. Qual é o problema que você está atravessando na tua vida? Você está procurando alimento em que mesa? Hoje o Senhor quer estreitar uma relação mais íntima com você. A não somente nós estarmos aqui cientes como estamos, de que Ele nos conduz por pastos verdes, em que Ele renova, sim, o nosso ânimo quando estamos desanimados. Ele está assim dizendo: eu vou te levar a águas tranquilas e vou refrigerar a tua alma, a trazer realmente refrigério quando a gente está com a cabeça e a alma quente. Ele está disposto a te dizer: eu vou te levar por caminhos de justiça, a te trazer perdão. Por quantas vezes você andou por caminhos tortuosos e hoje carrega, quem sabe, a culpa no teu coração pelos erros. Ele hoje quer dizer: eu quero endireitar a tua vida, eu quero te levar por caminhos de justiça.
Hoje o bom pastor está querendo que você vença o seu medo e os seus temores, dizendo para ti que ainda que você passe por vale de sombra da morte, eu estarei contigo. Você pode vencer o medo. Mas hoje o bom pastor está dizendo que na presença dele, nós podemos desfrutar de comunhão e encontrarmos provisão. Você faz parte desse rebanho. Você é ovelha desse bom pastor. Hoje ele está dizendo, vem para cá. Vem para pertinho de mim. Para de tentar buscar provisão em outras mesas. Eu tenho provisão para ti, numa mesa que eu mesmo preparo para você. Ah, irmãos, como eu almejo um dia estar assentado com o meu mestre. Como eu almejo um dia, da mesma forma como o salmista Davi, que escreveu esse salmo, e que um dia, quando subiu, ascendeu ao trono, lembrou-se da promessa feita ao seu amigo Jonatas e perguntou, será que há alguém da casa de Jonatas aqui ainda, a quem eu possa oferecer benevolência e misericórdia? Sim, há um rei. Ziba disse, há um rei. E esse alguém é Mefibosete, o seu filho, coxo de ambas os pés. Mande trazê-lo, porque Mefibosete de gozo. Aleluia, glórias a Deus. Mas nessa terra, o Senhor ainda está olhando para ti e está dizendo, venha, desfrute da comunhão comigo. Porque na presença do bom pastor, desfrutamos não somente de comunhão, mas encontramos provisão. Se lá na minha casa, com todas as nossas limitações, a gente consegue fazer uma mesinha posta agradável e se sente feliz, eu fico imaginando no convite do bom pastor, entra, eu vou preparar uma mesa para você e diante de você. Aleluia, glória a Deus. Faz parte desse rebanho, porque estando em comunhão com o bom pastor, nós vamos encontrar provisão. Mas em segundo lugar, na presença do bom pastor, nós desfrutamos de comunhão, encontramos provisão, mas encontramos também proteção. Oh, meu amado, tire do seu coração o desejo de afastar-se da comunhão. Mais uma vez eu disse, eu rejeito esse pensamento dos nossos dias de que crente, de que ovelha pode viver fora do rebanho, pode viver fora da comunhão. Lugar de ovelha é no rebanho, amém ou não? Lugar de ovelha é na comunhão. Porque quando estamos na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão e podemos encontrar provisão, mas também proteção. Olha a segunda parte do versículo 5 do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim. E essa mesa preparada perante mim será na presença de quem? Dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos. Quando o bom pastor nos prepara uma mesa, ele nos convida a estar em comunhão no redil, no aprisco. É lá no lugar de proteção. É lá no curral das ovelhas, reunidos em rebanho. E estando com ele, com a mesa preparada por ele. Nós sabemos que ainda que os inimigos estejam próximos, eles não estão conosco, porque eles estão do lado de fora, amém ou não? Os inimigos ficaram para fora. Quando o pastor entra no aprisco, ele recolhe as suas ovelhas, ele conta uma por uma, ele se coloca à porta e ele diz, desfrutem da mesa, eu lhes darei provisão, mas eu também lhes darei proteção. Embora estejamos aqui, os inimigos estejam lá, eles não lhes tocarão, amém ou não? O maligno não nos toca, quando nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Esse retrato que eu estou pintando para vocês está em João 10, versículo 10 a 12. Abra sua Bíblia em João 10, versículos 10 a 12. No Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 10 a 12, palavras de Jesus. O ladrão não vem, senão o quê? A roubar,
a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. É bom saber que, estando com um bom pastor, ouvindo a sua voz de convite para estarmos em seu redil, estamos livres dos inimigos, identificados nesse texto como os falsos pastores, os mercenários, como os ladrões e como os lobos. Hoje aí fora tem falsos pastores, mercenários, lobos vorazes, que somente estão preocupados em tosar, em tosquiar as ovelhas, em tirar tudo das ovelhas e aproveitar delas. Tem gente que se envereda por esses maus caminhos. Tem gente que vai atrás dos pregadores dos nossos dias. Tem gente que se ilude com esses mercenários. Tem gente que se ilude com os lobos. Tem gente que se ilude com esses ladrões. Olhando para esse texto, para esse versículo 5, nós vemos que o bom pastor nos oferece provisão, mesa, mas nos oferece proteção contra esses inimigos. Hoje você tem a opção: ficar do lado de fora ou atender o convite do bom pastor e entrar para o rebanho. Entrar para o aprisco. Atender o convite dele que diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós podemos participar da mesa do Senhor, preparada pelo bom pastor, que está disposto com sua vara e seu cajado nos proteger, a nos botar para dentro do aprisco e a, reunidos em comunhão, nos oferecer provisão, mas nos oferecer proteção. Ou hoje você tem, quem sabe, a oportunidade e a chance de querer continuar buscando outras mesas. O Salmo de número 1, no versículo 1, é conhecidíssimo. O que diz em Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje tem muitos te oferecendo mesas aí onde você possa se assentar. E o inimigo está preparando mesa farta por aí. E quantos jovens não têm sido iludidos e levados para se assentar na mesa dos escarnecedores? E está destruindo a sua vida e a vida dos seus, porque tem escolhido a mesa do inimigo. Jesus Cristo nos adverte na sua palavra, através do apóstolo Paulo, na primeira carta escrita aos Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios 10, 19 a 21, Paulo vai falar de outra mesa que tem sido a mesa escolhida e preferida por muitos que se dizem ovelhas. Ao invés de irem para a mesa em comunhão com o mestre, onde podem encontrar provisão e proteção, preferem a mesa do inimigo. Olha o que diz em 1 de Paulo aos Coríntios 10, 19 a 21. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que mesa você tem escolhido? A mesa do Senhor, a mesa do bom pastor, onde há provisão, onde há proteção, ou a mesa dos demônios? Não tem jeito, meus amados. Quem não é comigo, que diz Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, o que faz? Espalha. Todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. A gente tem que escolher.
Ou a gente se torna ovelha do bom pastor e está disposto a gozar de tudo que ele nos oferece do lado de fora da comunhão, mas também gozar de tudo que ele nos oferece do lado de dentro da comunhão. É bom você se decidir. É bom você saber de que lado você quer estar. Porque na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão. E encontramos provisão, mas encontramos também proteção. Que como ovelhas do bom pastor, escolhamos a mesa certa. E fujamos dos falsos pastores, fujamos dos ladrões, fujamos dos lobos. Porque na mesa dos inimigos a provisão é ilusória, a alegria e o gozo são passageiros, e a proteção na realidade é escravizadora. Tem gente se enveredando para o mundo das drogas, oferecido na mesa do inimigo. Tem gente se embebedando, aproveitando a mesa do inimigo. Tem gente entrando e se enveredando pela prostituição, se assentando com os escarnecedores. Tem gente que está achando que está encontrando alegria, e essa alegria é passageira, esse gozo é vão, e essa proteção, na realidade, é escravizadora. Precisamos escolher de qual mesa queremos participar. Eu escolho a mesa do bom pastor, amém ou não? Quem está comigo? Hoje ele está dizendo, venham! Eu quero te preparar uma mesa. E mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de provisão. Mas para isso você tem que estar em comunhão com Ele. Mas não somente Ele nos prepara a mesa, Ele diz, Daniel, a mesa está aqui pronta para ti, meu amado, e na presença dos teus inimigos. Os teus inimigos vão ver como a minha bênção está sobre a tua vida e como a minha proteção é real na tua vida. Que os nossos inimigos observem e possam ver o quanto com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém ou não? A alegria com o Senhor não é vã. O gozo com o Senhor não é passageiro. Em terceiro lugar, na presença do bom pastor, nós desfrutamos de comunhão e encontramos, estando em comunhão com Ele, provisão. Encontramos o que mais? Proteção. E sabe o que encontramos mais? Cuidado. Cuidado. Olha o que diz no versículo 5, na terceira parte. Preparas uma mesa perante mim, provisão, amém ou não? Mas perante mim, na presença dos meus inimigos, proteção, amém ou não? E unges a minha cabeça com óleo. Olha que lindo. No redil, lá no aprisco, depois daquele dia em que o pastor leva e conduz as ovelhas nos pastos verdes, nas águas, buscando ali levá-las por caminhos em busca do alimento, enfrentando até caminho de sombra da morte. Quando o Senhor recolhe as suas ovelhas no seu aprisco, sabe qual era o papel do pastor normalmente? Era derramar azeite ali na carinha das suas ovelhas, porque aquele azeite tinha um propósito. Primeiro, evitar que os insetos viessem, pousassem e pudessem causar incômodo e até feridas no rosto das suas ovelhas. Era o momento em que o pastor olhava, retirava, quem sabe, os carrapatos, cuidava daquelas feridas com o azeite e dava carinho, cuidado para aquelas ovelhas. É naquele momento em que essas ovelhas desfrutavam da proteção do seu pastor. Ah, meus amados, estando com o bom pastor, nós gozamos de comunhão, mas encontramos provisão, proteção e cuidado. Esse óleo derramado sobre a cabeça, dentro da cultura dos judeus, também representava o convite de boas-vindas. Você veio nessa sua trajetória em sol causticante, teus cabelos estão empoeirados, tua pele está ressecada, deixa eu te oferecer azeite, para que você possa cuidar, tirar esse pó que está incrustado,
trazer um pouco de alívio, hidratação para a tua pele ressecada. Fazia parte dos protocolos de boas-vindas. Venha, você é bem-vindo na minha casa. Oh, meus amados, o bom pastor tem esse cuidado conosco também. A Bíblia diz que nós temos uma unção sobre nós. Nós somos ungidos pelo Senhor. E o nome dessa unção é Espírito Santo. Amém ou não? No dia em que cremos em Jesus, fomos selados, recebemos a garantia de nossa salvação. E a presença do Espírito Santo será constante conosco, trazendo exatamente o que a figura do azeite traz sobre nossas vidas, trazendo alívio àquele que está quebrado, arrebentado por dentro. Ele te consola, o Espírito Santo te orienta, o Espírito Santo te fortalece. O Senhor te convida, venha, eu tenho uma mesa, na presença dos teus inimigos, provisão e proteção. Mas venha, se assente comigo. Eu quero ungir a tua cabeça com óleo. Eu quero cuidar das tuas feridas. Eu quero cuidar daquilo que tem te machucado por dentro. O Senhor tem cuidado de nós. E Ele nos cuida através do seu Santo Espírito. Amém ou não? Cristo, bom pastor, lhe convida a entrar em seu aprisco. Ele lhe diz, venha, você é bem-vindo. Eu cuidarei de você. Oh, meu amado, na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão. E é no meio dessa comunhão que encontramos provisão, amém? Encontramos proteção, amém? E encontramos cuidado. O Senhor quer cuidar das tuas feridas. O Senhor quer cuidar da tua alma. O Senhor quer cuidar do teu coração. E em último lugar, na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão. E encontramos provisão. Encontramos proteção. Encontramos cuidado. Mas encontramos abundância. Amém ou não? Abundância. Eu não estou lidando com um pastor pobre. Nós estamos lidando com o pastor que é o pastor dos pastores, que é o dono desse mundo, que é o Senhor dos senhores. E ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Amém ou não? Transborda. Não é pouca coisa não, é transborda. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele, o nosso bom pastor, nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. O que ele diz em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em cálice transborda, amém ou não? É abundância de vida. Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo diz, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Amém ou não? Quantas necessidades? Todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Hoje nós abrimos a nossa assembleia anual hoje, a nossa reunião final de eleição da diretoria com Efésios 3:20 e 21. Abrem Efésios 3:20 e 21. E que esse texto seja verdade na sua vida. Diz assim o apóstolo Paulo, ora, aquele que é poderoso, e é poderoso para fazer tudo muito mais do que? Abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, amém ou não? Segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. O povo de Deus diz, amém. É tremendo saber que quando decidimos nos tornar ovelhas do bom pastor e nos submetemos a Ele e nos dispomos a estar na presença dEle, encontramos a abundância. A abundância. A salvação já nos bastaria. E eu diria, obrigado, Senhor, pela salvação.
mas Ele nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele não somente nos galardoa com a salvação, mas Ele nos traz suprimento em meio à escassez. Você pode dizer amém ou não? Quantas vezes o Senhor supriu as tuas necessidades? Eu já contei para vocês, mas nunca é demais recontar a vocês. Quando estávamos, Cida e eu, passando pelos mais difíceis momentos de nossas vidas, quando um dia ela olha para mim e diz que vontade de comer um bolo, pão de ló, com doce de leite no meio, que vontade de comer, e a gente abria a despensa, não tinha farinha, não tinha o ovo, não tinha nenhum dos ingredientes para fazer o bolo. E como isso doeu no meu coração. E naquele dia eu tinha um compromisso de pregar em uma igreja lá na cidade de Caçapava, lá no Vale do Paraíba. E eu nem sequer sabia como chegaria naquela igreja, porque nem dinheiro para passagem eu tinha. E meu automóvel nem sequer gasolina possuía. Mas eu entreguei nas mãos do Senhor. E o Senhor levantou um irmão da igreja, que naquele dia, sem saber de nada, ele perguntou para mim: quando é que você vai pregar naquela igreja em Caçapava? Eu disse: hoje. Posso ir com você? Eu falei: e agora? Como é que ele vai comigo se eu nem sei como que eu vou? Aí eu olhei para ele e falei: olha, eu nem consegui responder, mas ele disse: não, eu estou falando se eu posso ir com você, mas eu quero ir com o meu carro, eu quero te levar. Aleluia, amém, vamos, vamos. Está indo mais alguém com você? Não, só eu. Ah, então vamos com a minha Saveiro. Ele tinha uma Saveiro. Falei: amém, vamos, eu quero chegar lá. E fomos, irmãos. Vai chegando o pedágio. Eu falei: e agora? Será que é eu que vou ter que pagar? Como eu vou pagar se eu não tenho dinheiro? Aí a gente dá aquela coçadinha no bolso. Sabe quando a gente parece que vai arriscar para pegar o que não tinha? Aí eu vendo o pedágio chegando, eu dei aquela coçadinha. Ele falou: não. Eu falei que hoje é tudo por minha conta. Eu falei: amém, aleluia. Eu vou brigar? Não vou brigar? Principalmente quando a gente não tem armas para brigar. Como é que eu vou brigar? Resumindo a história, os irmãos sabem. Cheguei em Caçapava, preguei a palavra do Senhor. E sempre no final do culto tinha aquela confraternização, a cantininha, sabe? Aí fui para a cantina, e eu procuro o irmão que me levou, e eu não vi ele naquele momento, mas eu sei que ele estava por ali. Eu falei: ele não vai me abandonar aqui, né? Se ele me trouxe, ele tem que me levar de volta. Eu sei que ao término de tudo, depois de despedidos, os irmãos da igreja vieram, com aquele envelope abençoado, sabe? Envelopezinho no fim do culto. E aí chegaram assim e falou: meu irmão Joel, muito obrigado pela palavra. Deram aquele tapinha e enfiaram o envelopinho aqui no bolso. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, o envelope estava ali, eu doidinho para querer olhar quanto que tinha. Mas eu falei: né, deixa eu dar pinta de que, não estou nem aí, se viesse ou não. Amém, oramos, entro no carro e a gente pega a Dutra para voltar. O irmão incomodado do meu lado, o irmão Marcelo, se ele ouvir essa mensagem, ele sabe, porque eu falei o quanto Marcelo foi usado por Deus naquele dia. No meio do caminho, o irmão Marcelo disse: olha, eles falaram que era para te falar só quando chegasse em casa, mas eu não aguento. Sabe, Ministério de Informação, que não aguenta segurar a informação. Aí chegou ali e falou: olha, eu tenho que te contar, você não sabe o que tem atrás dessa Saveiro, porque a Saveiro tinha aquela lona, sabe? Você não sabe o que tem aí, rapaz. Eu estou tão emocionado porque os irmãos tinham preparado para você uma cesta de mantimentos. E aí eu fiquei pensando, né, o quanto Deus me abençoou em vir com a minha Saveiro, porque, olha, tem coisa, cara. Tem coisa. As lágrimas rolaram nos meus olhos. Quando eu cheguei onde eu morava, o Marcelo me ajuda a sair com todas aquelas sacolas. E eu digo para ele: Marcelo, você hoje foi um instrumento nas mãos de Deus. Eu já estava prestes a ligar para os irmãos e falar: eu não conseguirei chegar hoje. Vocês imaginam a frustração naqueles irmãos que durante 15 dias haviam arrecadado tudo aquilo para mim e eu não chegar? Mas Deus disse: Joel tem que chegar. Mas Joel tem que chegar com uma Saveiro. Porque se ele vir com um carro, não vai caber o que a gente tem. Deus é bom ou não é bom?
Eu sei que, irmãos, quando eu desci com aquelas sacolas, abri as sacolas, tinha farinha de trigo, tinha doce de leite, tinha ovo, tinha fermento, tinha leite, tinha muito mais além do que eu podia pensar ou imaginar. A ponto que daquela cesta recebida, eu dividi com mais outras 4 pessoas. E louvado e bendito seja o Senhor. Eu acordei Cida, que estava dormindo com as crianças. Eu levantei e falei: filha, o que você queria comer? Ela falou: bolo, pão de ló, com doce de leite no meio. Eu falei: Deus te ouviu. Só que não veio pronto, você vai ter que fazer. Mas os ingredientes estão aí. Louvado e bendito seja o Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, ele vai fazer isso segundo o poder que em nós opera. E a unção do Espírito Santo que está aqui e está em você. Aleluia ou não? Por isso a ele, glória, glória, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oh, a salvação já nos bastaria. Mas ele nos traz suprimento em meio à escassez. Ele renova as nossas forças em meio ao desânimo. Ele nos encoraja em meio aos nossos temores. E ele nos traz perdão em meio à nossa culpa. E nos traz direção enquanto estamos sem rumo. Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Deus tem te abençoado, amém ou não? Abençoados para? E abençoados por? Abençoar. Abra sua Bíblia em Salmo 16, 9 a 11, e nós vamos encerrar com esse salmo antes da minha conclusão final. Salmos 16, 9 a 11. Diz assim o salmista: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Você pode ler comigo o versículo 11? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, amém ou não? Há fartura de alegrias. Louvado seja Deus. A tua mão direita há o quê? Delícias. E delícias por quanto tempo? Perpetuamente. Em quem você tem buscado ajuda? Em qual mesa você tem se assentado? A que pastor você tem buscado? A qual rebanho você pertence? Oh, meus amados irmãos, o bom pastor nos convida a entrar no aprisco. E é nesse momento que reconhecemos todo o cuidado do bom pastor para conosco, quando a gente se dispõe a estar em comunhão com Ele. Quando a gente se dispõe a estar em comunhão com Ele, nós passamos a um nível de relacionamento, mais profundo e sentimos que somos mais do que ovelhas, somos amigos do bom pastor. Preparas uma mesa perante mim, na presença do bom pastor desfrutamos de comunhão e encontramos provisão. Mas preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão e encontramos proteção. Mas unges a minha cabeça com óleo. Na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão e encontramos cuidado. O meu cálice transborda. Não é pouca coisa, não. É mais do que nós merecemos. É mais do que nós merecemos, porque na presença do bom pastor, desfrutamos de comunhão e encontramos abundância. O louvado e bendito seja o Senhor. Feche os seus olhos.